Samdabarabe, tirabadem barabadi barie. Verabiribidam baramdaradera, sayundaraye. Samdabarabe, tirabadem barabadi barie. Verabiribidam baramdaradera, sayundaraye. Ou de conversa em conversa, você vai arranjando jeito de brigar. Ou de palavra em palavra, você... Bom, então a educação começa pela creche. Aqui as creches aceitam as crianças a partir dos 9 meses. A mãe tem o auxílio gestante, né, pelos 9 meses. Depois dos 9 meses, ela ganha um auxílio chamado Lastenkoide Hoitotuki, que até os 3 anos de idade, se ela não quiser colocar a criança na creche, ela recebe por volta de 300 euros, mas daí a ajuda do social, de 300 a 500 euros, e vai depender da situação da família, né? Se, por exemplo, se o pai está desempregado, ela recebe mais. E se os dois trabalham, no caso, se ela tem um trabalho esperando por ela e o pai, ela vai receber simplesmente uma taxa mínima. Então, geralmente a mãe espera até um ano e meio, quando a criança estiver andando, para colocar na creche. Mas as creches em si vão aceitar as crianças a partir de 9 meses. Bom, e a creche aqui na Finlândia é o único sistema educacional que é pago, né? Porque na verdade não é obrigatório. Então a mãe, se de repente o casal tem uma condição boa e a mãe quiser ficar com a criança em casa, é possível. Então realmente o ensino gratuito é a partir dos 7 anos na escola. E funciona da seguinte maneira: o casal, né, então o pai e a mãe trabalham, têm condição, pagam, né, o valor máximo, e aqueles que de repente do casal dos dois está desempregado, ou na verdade os dois estão, teria só uma taxa mínima a ser paga, e se não tiver mesmo condição nenhuma, o sistema, né, o QEL, o sistema social, arca com as despesas então da creche nesse caso. Porque você se inscreve na creche e pela lei a mãe não precisa estar trabalhando, porque eles consideram que é uma questão de socialização a criança ingressar na creche. Quando, ao contrário, né, não existe vaga na creche e a criança, a mãe está esperando por essa vaga, o governo paga uma pessoa para cuidar em casa. Se ela precisar voltar ao trabalho, ela tem essa opção também. Existe o cuidado em casa. Só que aí, apesar de ser meninas treinadas, elas fazem um cursinho, não é a mesma coisa, né, Silvia? Sem dúvida, né? Bom, então o primeiro passo é os pais irem ou telefonarem para a diretora da creche, né, ou o diretor, né? E eles preenchem um papel e esperam na fila. Depende muito da região onde os pais moram, se vai ter muita fila ou não. E da creche que eles querem, porque tem várias creches por região. Na medida que a criança é aceita, então, né, os pais são chamados e o professor responsável, aquele professor que vai cuidar especificamente daquela criança ou daqueles irmãos, vão ter uma reunião com a professora onde vai ser perguntado aspectos gerais da criança, desde físicos, que é muito importante, se a criança tem alguma alergia, se a criança tem alguma doença, se ela tem algum problema, se geralmente, como que se ela é uma criança calma, se ela tem amigos, se ela é sociável, se é comunicativa. Então, assim, já de início é feito assim todo esse questionário que é anotado pela própria professora que vai cuidar daquela criança, que depois vai ser passado para as demais professoras. Então é assim que a criança ingressa na creche, ela faz esse check-up. Aqui as creches todas elas têm uma rotina, né? Então elas assim, falam a mesma linguagem. Então tem um sistema de horários, elas abrem às 6h30 da manhã, então das 6h30 até mais ou menos às 8 horas, os pais têm o tempo de estar levando as crianças para a escola. Claro que alguns chegam depois desse horário, esse horário não é rígido. Depende daí. Isso, às 8 horas começa então o café da manhã, que vai das 8 às 8h30. As crianças que tomam o café da manhã em casa vão chegar depois desse horário, vão chegar a partir então das 8h30 da manhã. Das 8h30 até as 10 eles vão brincar dentro da creche, sendo que mais ou menos uns 15 minutos, meia hora, tem uma roda de conversa, então as crianças se reúnem, né, com as professoras, e lá é conversado assim, eles perguntam qual o dia da semana, fazem algumas brincadeiras, eles contam, se for, por exemplo, segunda-feira, como é que foi o final de semana, enfim, então cada um vai poder se comunicar e falar um pouquinho, né, a respeito do que foi perguntado.
Depois disso, as professoras perguntam para cada criança qual brinquedo, né, qual brincadeira elas gostariam de estar brincando e com quem. E o interessante é que cada dia da semana isso muda, quer dizer, a criança, o par que brincou junto na segunda, vai brincar com outros na terça, então isso tudo promove, né, tem uma rotatividade e promove uma interação maior. E como as creches, elas têm vários ambientes, por exemplo, a creche que eu estava tinha 3 salas, você pode dividir. Sim, normalmente eles são. Ou até mesmo o corredor, que o corredor lá na creche que eu estava, pelo menos ela é grande. E você pode dividir em grupinhos, grupos de brincadeiras e com os brinquedos. E às vezes eles têm, por exemplo, então, que eles falam, né, o cotilete, então uma mini cozinha com algumas coisinhas de casa, então um grupinho vai brincar lá, o outro de repente vai brincar de bola, o outro vai fazer quebra-cabeça, então realmente eles são divididos, né, porque as turmas em geral têm 12 ou 15 crianças, então eles são divididos em grupinhos, né, de 4, 5, vai depender um pouco, e aí escolhem os amiguinhos e as brincadeiras. Das 10 às 11 é o momento que eles vão pro pátio brincar, né? E independe do tempo, então pode estar chovendo, pode estar nevando, né? E é interessante que na chuva, então assim, formam aquelas poças, sabe? Eles adoram, mas assim, eles têm a roupinha especial, né? Põe lá a botinha de chuva e tudo, luvas, então vão luvas, e vão, eles adoram, porque, né? Imagina a criança não gostar de água. Então, e na neve é a mesma coisa, porque aqui dá pra dizer que desde pequeno, né, Silvia, eles se acostumam. Sim. E é engraçado observar que muito mais, por exemplo, que nós, né, viemos do Brasil, um país onde as pessoas imaginam que nós tenhamos mais contato com a natureza, mas aqui eles têm mais contato. Sim. Eles saem em temperaturas menos 15, menos 20, eles estão fora. Aquela chuva mesmo, de molhar, assim, que você fica... Os professores, porque assim... eu já passei por isso. Eu também. Né? Fui com eles lá pra floresta, qualquer coisa, né? Eles estão felizes, eu lá com um monte de casaco, pingando. Claro que nós usamos um chapéu, claro, tem toda todos a os roupa, acessórios. mas mesmo assim, né? Você se sente miserável naquela chuva. Sim, eles mas totalmente acostumados. Eles estão acostumados, eles sentem falta, né, Silvia? Sim. Eles sentem falta. O finlandês sente falta de ir para fora, independente do tempo. Isso é um fator muito positivo da cultura finlandesa. Isso, então eu estava falando, né? Até as 11 horas eles ficam, né, no pátio. E a partir das 11 horas eles começam a se preparar para entrar, porque vai ter o horário do almoço. Então das 11 até mais ou menos umas 11h15 eles ficam numa salinha com uma das professoras que vai ler um livro para eles. Os maiorzinhos pegam os seus próprios livros e às vezes ficam lá folheando. Das 11h30 ao meio-dia tem o horário do almoço, todos sentam juntos, eles, os maiores, né, se servem, se sobrou comida, se eles não querem comer tudo, eles também têm lá o lugar que eles mesmos colocam a comida fora, o lugar que eles põem o prato. Então, desde pequenos também eles são bem, né, educados no sentido de guardar as coisas, de deixar tudo organizado. Quando eu estava na creche, a minha turminha tinha 1 ano e 8 meses, era o menor, era bem pequeno. 1 ano e 8 e de 2 anos, assim, eles eram os menores. E nós acostumávamos eles mesmos, eles iam com o pratinho lá, e aí a ajudante colocava a comida, e depois eles mesmos iam, claro que nós ajudávamos, raspar o prato. E uma coisa interessante, assim, pelo menos na nossa turma era assim, eles tinham que esperar. Todos eles sentavam, eles tinham que esperar todos da mesa pra começarem. Aí nós dizíamos Rivarua Carralo, que é então bom apetite. Aí eles começavam, eram ensinadas assim. E funcionava, os bem pequenininhos, eles se acostumavam. Sim, eu que tive a oportunidade de já estar em 3 creches diferentes, né, observando, então é um sistema assim, único e que realmente dá muito certo. E aí quando acaba então o horário do almoço, né, por volta do meio-dia, então do meio-dia até as 2 da tarde é o horário então que eles vão descansar ou dormir. Normalmente os menores dormem todo esse horário, essas 2 horas, os maiores nem sempre, né, então pelo menos até 1 hora eles ficam lá na sala, na cama, né, deitados, descansando. Normalmente ou a professora lê um livro de histórias ou tem um CD, né, que conta uma história também, ou musiquinhas. E aí os maiores, a partir da 1 hora, se não quiserem continuar, podem, né, sair e para brincar dentro da creche, e os menores ficam então dormindo. Às 2 horas eles todos acordam e tem o café da tarde, que vai até as 2h30. Das 2h30 às 3
eles voltam a brincar dentro da creche das 3 horas até o horário dos pais, então virem buscar, que é mais ou menos esse horário que começam a sair do trabalho, aí eles vão pro pátio, então, e aí ficam brincando no pátio até mais ou menos, no mais tardar, eu acredito 5 horas. 5 horas você tem que buscar. O horário das funcionárias acaba às 5 horas. Uhum. Claro que se acontecer alguma coisa... Um imprevisto, vai ligar, alguém se espera. dispõe, faz, né? Quer dizer, não é tão rígido que nada possa acontecer, porque a gente também tem que lidar com os imprevistos, né, Evelise? Mas... E cada professora, funcionária vai ter um horário, então, como ela falou, abre às 6h30, mas é um rodízio. Turnos, né? É um rodízio, então, é como se fosse assim, uma vez por mês eu tinha que estar lá às 6h30 para abrir a creche. Era uma vez por mês, porque cada uma fazia um rodízio. E assim, eu acho que da mesma forma, uma vez por mês eu ficava até às 5 para fechar a creche. Porque assim, não é todo mundo que vai esse horário. Os horários são... entrar, enfim, tal. Até você vê, né, como tem... Bom, nas creches, então, todas as turmas têm 3 professoras sempre. Uma é a pedagoga, né, a formada. As outras 2 é o equivalente ao magistério no Brasil. Eles chamam a Lassenhäuter, que significa as cuidadoras de criança, que fizeram ensino técnico. Geralmente as turmas têm essas 3. As turmas variam de 12, 15 até 20, o que é mais raro, mas, por exemplo, a minha turma tinha 22 crianças, era uma turma grande. Existe uma lei na Finlândia que um professor não pode ficar com mais de 7 crianças sozinho, numa turma, ou no pátio, onde quer que seja. Então, por isso é dividido. 3 vezes 7, 21, né? Daria no máximo 21 crianças dentro de uma turma com 3 professoras. Essa seria uma das diferenças básicas, né, entre o Brasil, que normalmente um professor, né, tem 30, 35, 37, enfim, depende, né. E além, né, do que a Evelise está falando, então são 3 professores por turma, mas existem algumas turmas de crianças, então assim, algumas turmas especiais, quando as crianças são hiperativas, ou na turma tem alguém, de repente, que precisa de uma atenção especial, como uma criança com epilepsia ou síndrome de Down. Então aí tem uma 4ª professora, né, uma auxiliar, uma ajudante, que eles chamam de avusta, e aí então ela acompanha também esta turma, esse grupo, ou a criança individualmente. E essas professoras, elas dividem as crianças. Realmente, cada professora... na verdade, assim, a responsável pela turma é a pedagoga, ok? Mas não existe essa diferença dentro das salas. Né? Geralmente, assim, a coisa é bem democrática e todas podem fazer de tudo e tomar decisões. Não é assim, uma que manda e as outras só são ajudantes. Não, todas são responsáveis pela turma. E cada professora vai ter um grupinho. Por exemplo, 3, 4 ou 5 crianças, e ela vai ser responsável para fazer as atividades e a avaliação. Também, conversar com os pais, com os conversa mensal que eles têm, né? Então, assim, aquele grupinho que é dela, todas cuidam de todos, mas ela vai observar mais aquelas crianças, a que ela é responsável, ela vai ter que fazer a avaliação, que é uma ficha que vai para a pediatra, que é o sistema pediátrico diretamente ligado à creche. Então, ela vai fazer avaliação, por exemplo, coordenação motora fina, controle dos esfínteres, a criança pequena, se a criança tem algum problema na fala, a sociabilidade, tudo isso que antigamente aqui, e que no Brasil ainda a pediatra ia ter que fazer esses exames para avaliar a criança, a própria professora que está todo dia com ela é que vai fazer. Melhor até, que né, vai fazer. Acompanha todos os dias a criança. E isso foi uma das grandes dificuldades minhas. Eu tinha 5 crianças, a minha responsabilidade, que eram as minhas, a gente fala as nossas crianças, e eu tinha que escrever em finlandês esse relatório, que ia para a Neuvola, né, que ia para o pediatra. Então isso foi o grande desafio. O grande desafio, porque em português tudo bem, né? Sim. Mas em finlandês eu tive que estudar os termos, pedir ajuda, né? Como é que eu ia escrever isso, como é que eu ia escrever aquilo. Isso esse documento vai assinado, e depois, num determinado período, quando é a época que as crianças têm que ir para o pediatra, a professora chama os pais e ela vai olhar o documento, folha por folha, e vai descrever todo o comportamento da criança, quais os aspectos que aquela criança precisa melhorar, que ela vai ter que falar para a Neuvola, e quais os aspectos que estão bem, que estão ok. É muito interessante esse sistema.
Sem dúvida, né? E isso as creches particulares também têm, eles também são obrigados a ter, porque a pediatra vai, no caso eu estou falando tudo do governo, né? Não estou falando da pediatra particular, mas a pediatra do governo, que todas as crianças têm direito, que é gratuito, né? Paga uma taxinha de 20 euros pelo ano, mas dizem que é gratuito, todas as crianças têm o direito de ir lá, e ela vai esperar esse papel se a criança está na creche, né? Claro. Bom, diante de uma turma normal, onde tudo acontece normalmente, não tem nenhum problema, as 3 professoras elas vão dar conta. Existem creches especiais, né? Depois a Silvia, que já trabalhou numa creche dessas, pode falar, mas considerando uma creche normal, onde as crianças são regularmente normais, qualquer problema surgido dentro da turma ou da creche toda, os serviços vêm até a creche. Por exemplo, se a criança é hiperativa, vem uma psicóloga, visita a creche, a criança não precisa sair. Se a criança tem algum problema de agressividade, ou mesmo se a criança tem problema de fala, ou qualquer outro problema, né, se vê que precise. De um acompanhamento, né? A professora faz lá o relatório, a diretora chama um caso responsável que venha. Em alguns casos, por exemplo, as pessoas, né, os especialistas vêm até a creche, mas também existem situações, às vezes que o tratamento já iniciou, né, fora, então os pais vêm no horário que a criança tem, a fono, se tiver um problema de fala, se tiver um problema de comportamento, a psicóloga, eles vêm, eles pegam a criança, né, na creche, levam até o serviço, né, o fono ou a psicóloga, e depois trazem novamente a criança para continuar as atividades. Então, também tem essas duas possibilidades. Ou o especialista vem diretamente na creche e faz o trabalho individual com a criança, ou a criança sai no horário que é necessário e depois retorna, né, para as atividades normais. Bom, a infraestrutura. A infraestrutura, né, Silvia, é fantástica. Até porque, assim, existe um controle muito rígido. Falando das creches do governo, o governo constrói as creches. Geralmente as creches são construídas, né? Elas não são assim feitas, pegar uma casa grande, como lá no Brasil, arruma aqui, arruma ali, não. Elas são construídas. E como aqui tem neve, tem frio, a coisa não pode ser de qualquer jeito. Tem que ter o isolamento, tem que ter as 2 janelas, nós temos 2 janelas, vidro, um espaço, um outro vidro, para que não entre frio, tudo tem que ter a calefação, o chão tem que ser calefado, porque não se anda de sapato dentro de casa, então as crianças ficam sempre de meia, os professores também, de meia ou de... O sapato que se só usa dentro, né, que eles falam Sissakengat, né, um sapato só para dentro de casa. O que nós notamos quando nós trabalhamos, né, em creches, é que não existe aquela questão de falta de verbas. Nunca vi reclamações, assim, me parece que se é preciso fazer uma reforma, ou se é preciso aumentar o parquinho, ou qualquer coisa, isso não demora para vir. Eu não vi, assim, insatisfação nesse sentido, isso é muito interessante. E a infraestrutura, assim, é fantástica. Todo o final de ano, né, vem uma lista para os professores, o que os professores querem, que tipo de brinquedos os professores querem, que tipo de livros que os professores querem, jogos, e é tudo mandado para a cidade, no caso, né, a cidade Espoo, Vantaa, Helsinki, e depois nós recebemos realmente praticamente tudo que é pedido, nós recebemos. Então, todo ano é renovado brinquedos, é renovado material, livros. Algumas creches, elas têm uma especialidade. A minha creche, a especialidade era artes. Era artes, e nós tínhamos um ateliê. E o ateliê era algo incrível. Eu me lembro, assim, que como eu gosto de desenhar, de pintar, então para mim era um paraíso, assim. Tinha as mesinhas, todos os tipos de tintas, tinha aquelas prateleiras de ter nas livrarias com papéis de todas as cores, de todos os tipos. E você achava de tudo. E tem creches que tem a ênfase em esportes, por exemplo. Então ela vai ter... A nossa não tinha um pequeno ginásio, vamos dizer assim. Tem creches que tem uma área própria para esportes, porque a ênfase da creche é em esporte. Algumas são em música, né? Então tem uma sala também com instrumentos, piano, todas as coisas que, né, vão ajudar aí na parte musical, enfim. E a estrutura externa também, né? Muito bem então, cuidada. O parquinho, né? Os brinquedos todos. E algumas creches, além de no próprio pátio,
ter lá os brinquedos, né? Numa dessas que eu trabalhei, ela tinha um espaço próximo, mas separado também, com um parque enorme montado, que as turmas se dividiam. Geralmente os brinquedos são todos de madeira, eles não se usa muito plástico aqui, e existe uma empresa chamada Lapsi, que me parece que tem no Brasil também, e eles são responsáveis pela maioria desses brinquedos de fora, né? Como pontes e brinquedos interativos e pedagógicos de pátio, né? De uso do pátio mesmo. Bom, essas são as creches do governo, são as creches assim oficiais, vamos dizer, mas ainda assim existe uma outra opção para os pais que não querem colocar as crianças na creche, que querem cuidar. Se você quer a socialização da criança, que isso é importante, né? Existem creches abertas. Essas creches abertas é uma creche que tem quase toda essa infraestrutura, menos o dormitório. Ela tem a sala de brincadeiras, ela tem um micro-ondas, onde as mães podem esquentar a comida ou leite para os nenês, para as crianças. Elas têm um pátio grande e elas têm uma professora, uma pedagoga responsável, ou uma cuidadora, né? Responsável pelas brincadeiras. Então ali, essa creche, como é chamada creche aberta, os pais estão juntos, né? Eles não podem deixar a criança lá para ir, por exemplo, fazer compras e trabalhar, isso não. Mas eles podem proporcionar com que a criança tenha contato, né? Com as crianças, a socialização, como a Evelise acabou de dizer. E particulares, né, Silvia? Tem. Sim, tem. Por exemplo, existem creches em espanhol, né? Tem um amigo nosso que tinha os filhos em creche em espanhol, o nome era Micasita, o nome até, eu lembro do nome, porque daí você quer que os seus filhos continuem, é difícil falar com eles a língua, outra língua a não ser o finlandês, às vezes os pais têm essa dificuldade. Então essas creches são as pagas, sim. E existem algumas creches, por exemplo, da Waldorf, Steiner, né? Que aqui eles conhecem como Steiner. Algumas creches assim ainda existem, mas a maioria realmente em qualidade e em quantidade são as creches públicas oferecidas. Bom, então vamos falar um pouquinho da jornada de trabalho, né? Então as professoras trabalham 36 horas por semana e esse horário é, na verdade, combinado entre elas. Como são 3 professoras, né, por turma, então elas têm a flexibilidade de poder combinar os horários. Então, assim, elas podem, assim, uma entrar às 8 da manhã, a outra entrar às 9, então a que entrou às 8 pode sair às 2, a que entrou às 9 vai sair às 3. Então é sempre importante que tenha alguém às 8, né, e por volta das 4h30, quando os pais vêm buscar, mas elas não precisam estar todas no mesmo horário. Então, é uma questão bem flexível aí. Tem uma tabela, né? Eles fazem uma tabela por semana ou por mês. Sim. Né? Já inclusive assim, se você tem uma ginástica, né? Alguma coisa, na quarta-feira, por exemplo, você pode ser reserva aquele horário, sim, né? Porque é possível. E isso é interessante, assim, que a maioria das coisas acontece dentro da sala de aula, né? Imagina que uma creche tenha 4 ou 5 salas, a diretora, ela não se envolve tanto nas coisas, por exemplo, como no Brasil. As coisas são resolvidas com as pedagogas, que são as chefes das salas. Isso mostra um aspecto importante, que é a descentralização do poder que tem aqui. E a organização, né? Porque como elas conseguem, né, conversar e resolver, não é necessário realmente também, né, que venha tem de cima, uma fiscalização, né? E está fazendo, não está, quer dizer, todo mundo tem realmente o compromisso internalizado e de fato tudo funciona. Bom, vamos falar um pouquinho do salário, né? Salário, né? Tirar a curiosidade, né? Nós falamos na rádio uma vez, assim, que os salários eram altos, porque nós falamos que é 2.000, quanto que você falou? 2.700 euros, 3.000 euros um salário. Mas calcular em real vai dar... enfim, né? Mas não é bem assim. Tem que lembrar onde está, né? Qual é a moeda do país, assim, né? Quando você converte, é claro, né? Olha, é um salário normal, é digno, ok? Elas reclamam. Sim, né? Bom, acho que poderia ser mais. É uma questão de qualquer país. Poderia ser mais. Não vou dizer, não é um salário alto. Não é um salário alto, né, Silvia? É um salário que dá para viver, até porque, né, num país onde não existe inflação, você consegue se organizar para economizar, ok? Mas não é assim, a educação
a educação assim ser tão importante, tão forte, tão boa aqui na Finlândia não está relacionada. Não está. Agora, o grau de satisfação, ele é muito maior aqui no Brasil. Talvez porque os professores são mais respeitados aqui, né? Não se fala valorização, não se fala, ai, você é professor, coitado. Não tem isso. Então, assim, eu notava cansaço. Eu notava cansaço, sabe? Assim, de pessoas que, estavam cansadas, porque criança, aquele barulho e tal. Eu notava isso. Mas eu não cheguei a notar uma insatisfação com a classe em si, de dizer, puxa, que droga, sou professor. Não tinha nada melhor para fazer, né? E ainda é uma das profissões, acho que, mais procuradas, né? Tem muita gente na área, né? Trabalhando, estudando, fazendo os cursos, né? Bom, em resumo, as creches aqui na Finlândia, elas têm como principal objetivo o cuidar da criança, tanto que ela está ligada, por exemplo, à pediatra, ela está ligada ao médico, né? Não é assim, não se trabalha muito com projetos. Existe uma corrente filosófica, pedagógica, que se chama Reggio Emilia, que veio da Itália, mas assim, não é todos que conhecem, todos os professores que conhecem de que se trata essa corrente pedagógica e como se deveria agir com essa corrente pedagógica. Mas visa a dependência da criança e assim, não se tem tanta intenção com que a criança aprenda, com que a criança aprenda além do que ela deveria para a idade dela, né? Como ensinar letras ou... Então não tem ali mesmo aquela cobrança, né? Pintou certo, pintou errado, escreveu, não escreveu, não. Então assim, naturalmente, muito através do brincar, através da socialização, então vai se promovendo esse crescimento, né? E através aí do cuidar mesmo. Então, podemos dizer que é uma maneira natural. Não se procura, por exemplo, ensinar inglês para as crianças, até porque ela a maioria já tem, né, duas línguas, por exemplo, sueco ou finlandês, ou já não se procura algo a mais, por exemplo, se queimar etapas. Né? Se queimar etapas. Geralmente a rotina da creche é o brincar. Não se trabalha muito com projetos, assim, um projeto grande, amplo talvez, mas não assim tanto como no Brasil que nós percebemos. A conscientização da criança, ela vai vir de uma maneira natural e não é a creche que vai trazer, vai ser mais a parte dos próprios pais mesmo, da convivência dela fora da creche. A creche vai entrar com esse apoio, né, ajudando a estimular, quando ela traz a música, quando ela traz a leitura, né, o incentivo à leitura e o incentivo a brincar, né, então o contato mesmo com a natureza, como a gente colocou. Então. A creche ensina a ser finlandês, os requisitos básicos de higiene que a criança precisa ter, de independência, que é importante aqui, de organização, de respeito também. De respeito, então, por exemplo, de aconteceu... grupo. E isso foi uma coisa que me espantou um pouco. Não existia essa preocupação, por exemplo, professores não fazem o programa semanal, que lá no Brasil tem creches que a diretora ou a pedagoga responsável vai lá olhar o que vai dar hoje, vai assinar ainda, principalmente em creche particular. Aqui não, ninguém faz nada, a coisa é natural. O que vamos fazer hoje? Existem os dias, né? Hoje é o dia do brinquedo, cada criança vai trazer seu brinquedo, amanhã é o dia de passear na floresta. E depois de amanhã... O dia da Jumpa, né? Que é a educação física, né? Então, que eles vão fazer eles têm essas coisas básicas, né? Mas não se vai assim, não se escreve nada, não se tem essa preocupação. Eu estudei tantos anos de pedagogia, eu vou ter que mostrar agora. Não, uma coisa muito mais... Eu notei assim que para os professores é muito mais tranquilo trabalhar em creche aqui na Finlândia. É bem mais tranquilo. É como você cuidar dos seus filhos. É assim, né? Acho que o resumo seria assim, né, Silvia? É esse. Simples assim. E Silvia, a tua experiência pessoal, então, com creche? Olha, a experiência é muito boa, né? Bem diferente, sim, do Brasil, mas me adaptei bem, fui bem recebida pelos professores, diretores, né? No primeiro momento, fiquei 6 meses numa mesma
creche, trabalhando com as crianças. Percebi que a relação, né, dos pais com os professores, com os diretores, é bem familiar, eles têm a liberdade de entrar, de olhar o que as crianças estão fazendo, se eles quiserem, eles se conversam muito, então é um clima bem familiar mesmo. Acho que diria que a creche é a extensão da casa.